Bom, para a gente linkar então, por que essa construção geométrica do jeito que a gente fez até agora, ela facilita muito o processo de entender o que está acontecendo com difração? A gente precisa usar o conceito de rede real e rede recíproca. Vocês já provavelmente viram isso em Ciência dos Materiais 1. Eu não sei se quando vocês aprenderam, vocês sentiram que aquilo era não muito útil, né? Principalmente esse conceito de rede recíproca. Mas assim, toda a construção da rede recíproca, ela é feita para a gente entender difração, tá? É, a rede recíproca é a difração, tá? Ela nada mais é do que, na verdade, a difração é a gente tirar uma imagem da rede recíproca do nosso cristal, tá? Então, a difração e rede recíproca são conceitos aí que estão muito fortemente ligados. Tá? Então, vou fazer uma revisão super rápida de rede recíproca e aí eu vou linkar, vou relembrar aquela conclusão final que a gente teve no slide passado, para vocês verem a força da rede recíproca para a gente entender difração. Tá? Então, o que é a minha rede real? A rede real é o que a gente viu ali na parte de cristalografia, vocês estão acostumados. Tá? É uma rede de pontos aí, né? Que então está no espaço real. A, B, C, minhas arestas da célula unitária, N1, N2, N3 aí, são números aí inteiros, né? Então a minha rede, né, são vários pontos aí, isso aqui vai de zero a infinito, é aquela minha rede de pontos lá, né? O que é a minha rede recíproca? A rede recíproca ela é derivada da rede real, né? Ela tem relações aí que ligam ela com a rede real. E assim como a rede real, ela também é uma rede de pontos. Só que ao invés de ser A, B, C, A asterisco, B asterisco, C asterisco, né? E aí também tenho aqui números inteiros. Então, desse ponto de vista aqui de definição, ela é igual à rede real. Só que tem vetores diferentes aqui que definem ela. Asterisco, B asterisco, C asterisco. Então, se eu conheço a rede real, eu consigo encontrar a rede recíproca. Se eu conheço a rede recíproca, eu consigo encontrar a minha rede real, tá? Vou falar disso mais para frente, mas na verdade então é isso. A rede real é a estrutura do meu cristal. Se eu olhar para o cristal, eu estou vendo a rede real. Agora, se eu fizer uma certa transformação aqui na minha rede real, converter ela na minha rede recíproca, o que eu vou ver é o padrão de difração, ou a estrutura de difração do meu material. Isso é a rede recíproca. Né? Esse fenômeno, essa transformação é a transformada de Fourier. Se eu faço, né, essa transformada inversa, se eu tenho a minha rede recíproca e faço essa transformada inversa, eu tenho a minha rede real. Então, eu conhecer a rede real, eu conhecer a rede recíproca, os dois significa eu conhecer a estrutura do meu cristal. Tá? Acho que isso ainda não vai fazer muito sentido para vocês, mas a rede recíproca e a rede real, as duas estão intimamente relacionadas. Como que elas estão intimamente relacionadas? Né? Se eu sei A, B, C, como que eu descubro A asterisco, B asterisco, C asterisco? A rede recíproca ela tem uma característica muito importante aí, que é, primeiro, a direção dos vetores A asterisco, né, qualquer um deles, B asterisco, é tal que o produto escalar entre A asterisco e B, A asterisco e C é zero. Ou seja, A asterisco é o que eu estou tentando mostrar aqui. A asterisco, estão pegando aqui uma rede monoclínica, ela é sempre perpendicular a B e C. Então, o A da rede recíproca, ele sempre é perpendicular ao B e C da rede real. O C asterisco, ele sempre é perpendicular ao A e B da rede real. O B asterisco é sempre perpendicular ao A e o C da rede real. Então, isso significa que A asterisco não necessariamente é perpendicular, é paralelo ao A. Né? Esses dois vetores não necessariamente são paralelos. C asterisco não necessariamente é paralelo a C. B asterisco não necessariamente é paralelo a B. Nesse caso, esses dois são paralelos, mas percebe que A e asterisco não são paralelos, C e C asterisco não são paralelos. Então isso dá pra gente a direção, né, dos vetores A asterisco, B asterisco, C asterisco, da minha rede recíproca. E o tamanho de A asterisco, B asterisco, C asterisco? Né, então tá aqui essa relação. Então no sistema monoclínico, B perpendicular a A, B perpendicular a C, então B até é paralelo a B asterisco, né? Porque B asterisco também tem essas características. Mas como A não é perpendicular a C,
A não é perpendicular a asterisco. Por quê? Porque A asterisco é perpendicular a C, né? Por definição, que está lá em cima. E o tamanho, né? Então, ou seja, a rede recíproca é bem diferente da rede real. E o tamanho? Tá? E o tamanho? O tamanho sempre segue essa relação, e aí que vem o nome, essa relação recíproca. Sempre A asterisco vezes A dá 1. Ou seja, primeira coisa, qual que é a unidade de A asterisco? Se A é dado em, por exemplo, nanômetros ou angstrom, A asterisco tem que ser nanômetros ou angstrom a menos 1, né? Para cancelar os sinais. Isso também significa que quanto maior for A, menor vai ser A asterisco. Quanto maior for B, menor vai ser B asterisco, porque esse produto tem que dar 1. Ou seja, quanto maior um certo vetor na rede real, menor vai ser o vetor correspondente na rede recíproca. Tá? Tá? Então, percebe aqui pela figura. Ó, nesse caso, o C real é grande, o C asterisco é pequeno. O B real é pequeno, o B asterisco é grande. O A é médio, né? O A asterisco também é médio. Então, a relação recíproca é y igual a 1 sobre x. Né? É isso aqui. A igual a 1 sobre A asterisco. Tá? Então, o tamanho dos vetores da rede recíproca são inversos aos tamanhos dos vetores da rede real. Tá? Só frisando essa questão da direção, né? Percebe aqui para esse cristal monoclínico, o C não é perpendicular a A e B, mas o C asterisco é. O C asterisco sempre vai ser perpendicular ao A e ao B. E isso aqui que é o ponto-chave, então, da rede recíproca, que qualquer ponto, qualquer vetor da minha rede recíproca, ele sempre vai ser perpendicular ao plano HKL. Então, percebe que da minha definição de rede recíproca, H vezes A asterisco, K vezes B asterisco, L vezes C asterisco. Então, se eu pegar aqui o plano 001, é esse plano lá, verde aqui, o vetor C, né, ou seja, a direção 001, ela não é perpendicular ao plano 001 para o cristal monoclínico. Mas o vetor, né, 001 da rede recíproca, ou seja, C asterisco, ele sim é perpendicular ao plano 001. Então, não sei se vocês já estão linkando com o que a gente viu no fim do vídeo passado. O que a gente viu no fim do vídeo passado? Que a difração só ia acontecer quando aquele vetor fosse perpendicular ao plano. Ó, esse vetor aqui, o vetor 001 da rede real, não é perpendicular a esse plano. Mas o vetor 001 da rede recíproca sempre vai ser perpendicular ao plano 001. O mesmo seria verdade para o vetor da rede recíproca 112. Ele sempre vai ser perpendicular, né, geometricamente ao plano 112. Agora, o vetor, a direção 112 da rede real, não necessariamente vai ser perpendicular ao plano 112. Isso só é verdade para cristal cúbico. Tá? A direção e o plano reais sempre são perpendiculares em cúbicos. Em qualquer outro sistema, isso não necessariamente vai acontecer. E tá aí a força da difração. A gente já volta para falar disso, tá? Então, tá aí, né? Então, tá lá a questão de direção, tá aqui a questão de tamanho, né? Então, de novo, se eu pego aquela definição de ponto da rede recíproca, qualquer ponto GHKL, eu consigo mostrar que o DHKL, né, ele é 1 sobre G, o inverso, né? Então, o tamanho desse GHKL, né, desse vetor GHKL aqui da minha rede recíproca, ele sempre vai ser 1 sobre DHKL. Ou seja, quanto maior for o espaçamento de um plano na rede real, menor vai ser esse G da rede recíproca, esse vetor correspondente na rede recíproca. Tá? Então é isso que a gente sempre... ele tem essa relação inversa, né? Então esse GHKL, percebe como ele tem essa relação muito próxima com o plano HKL. Por quê? Porque ele é sempre perpendicular ao plano HKL e o módulo dele é sempre 1 sobre DHKL. Ou seja, aqui, isso é bem importante.
Então, um ponto da rede recíproca GHKL, né, um vetor da rede recíproca GHKL, ele está associado ao plano HKL, a direção dele é perpendicular ao plano HKL e o módulo é 1 sobre DHKL. Isso aqui é fundamental, então, para a gente entender a ideia da difração. Então, se a gente começar a olhar agora fotografias aí da rede recíproca de um cristal, né, ele é uma rede tridimensional. Vamos olhar, então, fotografias aí dessa rede recíproca em diferentes direções. Então, em CM1, né, em Ciência dos Materiais, todo mundo eu acho que faz a construção da rede recíproca, né? Então, vocês montam a rede recíproca para diferentes cristais. Então, que característica que essa rede recíproca, então, tem com base no que a gente já discutiu? Então, essa rede tridimensional, se a gente olhar em uma certa direção UVW, se a gente alinhar o nosso cristal na direção UVW, a gente vai ver todos os pontos, então, da rede recíproca que a gente vai ver contidos aí numa direção perpendicular a essa direção que a gente está olhando, né? Eles vão ter, né, se a gente considerar o plano zero lá, eles vão ter produto escalar zero com essa direção. Então, essa rede aqui tridimensional, eu estou pegando só o plano aí perpendicular à direção que a gente está olhando. Então, por exemplo, se eu alinhar esse cristal na direção 001, essa construção vocês fizeram em CM1, né? Então, estou pegando um cristal tetragonal com A igual a B igual a 3 angstrom aqui, ou seja, aqui é A, aqui é B, a direção C está perpendicular ao plano de visualização, aqui está o ponto 1, 0, 0, né, da rede recíproca, 0, 1, 0, 1, 1, 0, né? Conseguimos pegar qualquer outro fazendo essa soma. E todos eles têm essa característica deles terem produto escalar zero com a direção que eu estou olhando, né? Isso vale para qualquer direção. Vamos pegar uma outra direção agora. Vamos pegar a direção 1, 0, 0. Então agora é um tetragonal, o meu C é diferente do A. Então, da construção da rede recíproca, percebe duas coisas. O C é maior que o A, né? Como o C é maior do que o A, na rede recíproca isso vai ser o inverso. O A e o B vão ser maiores que o C. Então, ó, tá aqui o A, no B no caso, tá aqui o C. Percebe como o B é maior do que o C na rede recíproca, né? O inverso. Então, seria isso aqui é proporcional a 1 sobre 3, isso aqui é proporcional a 1 sobre 6. Esse valor aqui é maior. Percebe que essa relação é mantida. Só que agora eu vou tentar mostrar aí a beleza da rede recíproca para a difração. Nesse cristal tetragonal já fica bem claro o que eu estava discutindo no fim do slide passado. Se eu pegar o plano 011, é esse plano mostrado aí, né? Então, olha o cristal aqui. Está aqui o cristal tetragonal, a célula unitária lá. Esse plano aqui que eu estou marcando é o plano 011, né? Então, percebe que o ponto 011 da rede recíproca, né, que é determinado então por esse vetor aqui, ele é perpendicular ao plano. Sempre isso vai acontecer. Agora, se eu pegar a direção 011, é essa direção aqui, né, saindo daquele átomo e chegando lá. Então, essa direção aqui, ela não é necessariamente perpendicular ao plano 011. Isso só seria verdade se esse cristal fosse cúbico, mas ele não é cúbico, então essa direção não é perpendicular a esse plano. Mas o ponto da rede recíproca 011, ó, ele está aqui, ele sim, sempre é perpendicular ao plano 011, tá? E isso vai ser verdade para qualquer plano, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, essa direção aqui, ela é perpendicular ao plano 013. Se a gente desenhar o plano 013 aqui nesse cristal, ela vai ser perpendicular a isso. Se eu pegar a direção 013, não necessariamente vai ser perpendicular. Então, esse ponto da rede recíproca sempre é perpendicular ao plano que eu estou pensando, tá? Então, ali um outro exemplo. Aí aqui o que eu estou tentando mostrar é que se eu pegar agora, então, essa direção aqui, a direção 0, né, esse plano aqui, 0, menos 1, 1, percebe que o plano 0, 1, menos 1, ele não é perpendicular ao plano 0, 1, 1, por mais que dê produto escalar 0, tá? Mas ele é sempre perpendicular à direção 0, 1, 1. Então, sempre que eu tenho uma direção
e um plano e eu fizer o produto escalar e der zero, essa direção é perpendicular a esse plano. Se eu pegar duas direções ou dois planos e fizer o produto escalar e der zero, isso só vai ser, eles só vão ser perpendiculares um ao outro se esse cristal for cúbico. Se ele não for cúbico, não necessariamente vai ser perpendicular, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é fundamental para a gente entender o que a gente está indexando no nosso padrão de difração, tá? Resumindo a história toda que eu falei até agora, a gente viu naqueles primeiros slides lá que eu só vou ter difração quando aquele vetor K maiúsculo, né, que é a diferença da propagação da onda incidente para a difratada, tiver um módulo 1 sobre DHKL. E a direção desse K for normal aos planos de espaçamento DHKL. A gente viu isso aí quando estava vendo lá a questão de difração. Quando a gente construiu a rede recíproca, a gente viu que o ponto da rede recíproca GHKL, ele tem o módulo 1 sobre DHKL, e a gente também viu que o GHKL, a direção de GHKL, é sempre perpendicular aos planos HKL. Ou seja, isso é igual, isso é igual. Em outras palavras, essa é então a grande lei geométrica para difração. Eu só vou ter difração quando K, ou seja, a mudança de direção da onda incidente para a difratada, for um ponto da rede recíproca. Por isso que a rede recíproca é o retrato da difração do meu cristal. Cada ponto que eu vou ver na minha rede recíproca é um ponto de difração. Então, a imagem, né, é o que essa relação aqui está mostrando para a gente. O padrão de difração ele é uma fotografia da rede recíproca do meu cristal. Tá? A intensidade, a gente vai ver um pouco na aula que vem, o que é a intensidade de cada ponto, mas cada ponto de difração é um ponto da rede recíproca. Tá? Então essa é a regra de ouro aí da difração, que é a regra de Laue. Então, uma construção muito útil para a gente explorar então essa condição de difração é a da esfera de Ewald. Né? Então, essa é a condição que tem que ficar na nossa cabeça. O K tem que ser um ponto da rede recíproca. Ou seja, a mudança de propagação da onda tem que ser um ponto da rede recíproca. Né? Então tá lá, o K é KI menos KD. Né? Lembrar então que KI e KD, os dois têm o mesmo tamanho, 1 sobre lambda. Ou seja, quantos K diferentes eu posso ter? Né? Quantos KD diferentes eu posso ter? Vamos pensar primeiro em 2D. Né? Foi o que a gente falou. O KD tem que ter o mesmo tamanho de KI. Se essa diferença de ângulo aqui for muito pequena, o K vai ser pequeno, o maior possível seria um retroespalhado lá, com isso aqui 180 graus para trás. Mas esse daqui, a princípio, é possível, esse a princípio é possível, qualquer um com esse tamanho, né, com KD tendo o mesmo tamanho de KI, é possível. Então, num plano, isso aí me dá uma esfera. Então, essas são as possibilidades de difração. Né? São difrações possíveis. Em 3D, isso aí seria uma esfera, né, com raio 1 sobre lambda. Agora, quando que eu vou ter difração? Isso são as possibilidades. Quando que eu vou ter difração? Quando K, né, que é, então, qualquer ponto dessa esfera é um K maiúsculo possível, for um ponto da rede recíproca. Então, se eu pegar isso daqui, essa esfera, que é o que a gente chama de esfera de Ewald, que a única característica dela é o comprimento de onda, ou seja, ela só depende do comprimento de onda da onda incidente, mas um certo cristal só vai difratar quando K for um ponto da rede recíproca. Ou seja, se eu pegar essa esfera e colocar na rede recíproca de um certo cristal, sempre que ela cortar um ponto da rede recíproca, eu vou ter a condição de Bragg aí sendo satisfeita. Tá? Então essa é a construção aí que a gente usa um pouco em raio-x, mas em transmissão ela é a fundamental da gente entender para essa condição de difração. Então, se eu tenho o comprimento de onda, eu sei o tamanho dessa esfera. Se eu sei o cristal, eu sei a rede recíproca. Então, se eu pegar esse cristal em diferentes condições, eu sei o que está na condição de Bragg, o que não está na condição de Bragg. Então, para essa condição aí da figura, vocês enxergam alguma condição que eu estou tendo difração? Quando que eu estou tendo difração? Eu vou ter um vetor difratado nessa direção aqui, por exemplo? Vou, porque a minha esfera de Ewald está cortando esse ponto aqui. Então, uma onda difratada vai ser essa aqui. Eu vou ter essa aqui, que está ilustrada com esse vetor roxo.
esse vetor vai existir? Essa onda, vai ter alguma onda difratada nessa direção? Não, né? Porque eu não tenho, a esfera de Ewald não está cortando nenhum ponto aqui. Eu vou ter, então, um aqui, um ali, né? Então, essa construção aqui da esfera de Ewald junto com a rede recíproca é a construção geométrica da difração. Então, uma visão mais realista ainda para o match, de novo, se o meu lambda é muito pequeno, 1 sobre lambda é muito grande. Então, essa esfera, está aqui a minha rede recíproca, essa esfera aqui ela vai ser um raio tão grande que a hora que ela estiver comparando ela com o cristal, ela vai ser quase que uma reta aqui embaixo. Tá? Então isso vai possibilitar que se eu alinhar esse cristal numa certa orientação, eu vou possibilitar e ter vários pontos da rede recíproca do mesmo plano sendo cortados aí simultaneamente pela minha esfera de Ewald. Tá? Então aqui está só uma comparação do tamanho da esfera de Ewald do transmissão, né, que está aqui, o raio, então uma esfera bem grande, com o que você esperaria para um raio-x aqui do molibdênio, por exemplo, que já é um raio-x mais energético, por exemplo, que o do cobre. Tá? Então, o que eu vou ver? O que é meu padrão de difração, então? Esse aqui é um retrato desse padrão de difração, então, que eu vou ver no transmissão. Então, se o meu cristal está alinhado aí numa direção, num eixo de zona, que seria, por exemplo, essas direções que a gente está olhando aqui, né? Então, esse aqui é a base, lá o plano da base da minha rede recíproca. Eu vou ter, então, a esfera de Ewald cortando vários pontos aí da rede recíproca. Eu vou ver vários spots aí, vários pontos aí de intensidade sendo difratada para aquele cristal. E olha a geometria que eu vejo. Por que eu veria se eu tirar o aumento aqui do meu padrão de difração? Percebe que eu vou ver uma primeira camada, que é a esfera de Ewald cortando os pontos aí dessa primeira camada de pontos da rede recíproca. Aí eu tenho uma região que a esfera de Ewald, por ser uma esfera, está saindo dessa primeira camada de pontos, chegando na segunda. Aí ela vai cortar a segunda, cortar a terceira. Então eu vou ver o meu padrão de difração. Vai ser assim, se eu continuar olhando para fora, vou ter outros desses anéis aqui. Quase sempre a gente está só interessado e olhando para os spots mais centrais aqui, que é o que a gente chama de zones, Zero Order Laue Zone. Laue, né, que é a condição da difração, então zona de Laue de ordem zero. Eu já explico o que é esse ordem zero. Esse primeiro seria o de primeira ordem, segunda ordem, então AFOs, SOs, TOs, tá? First Order, Second Order, Third Order. Normalmente a gente usa só os Os, tá? Às vezes a gente usa o FOs. Vou falar um pouco disso mais para frente, mas a gente geralmente usa só os Os aí, né? Então, esse retrato aqui ele é extremamente importante, a gente vai voltar a falar dele aí mais para frente, tá? O nosso padrão de difração, então, é a imagem da rede recíproca. Acho que agora dá para vocês terem essa ideia, né? É exatamente a fotografia da rede, do que está sendo cortado pela esfera de Ewald da minha rede recíproca, tá? Então, nessa orientação aqui, se eu tiver exatamente, então, eu estou com o meu cristal aqui orientado exatamente nessa direção aqui, nesse eixo de zona aqui. Então, essa esfera de Ewald está chegando aqui exatamente, né, perpendicular a essa família de planos. Qual desses spots aqui, né, qual dessas pontos da rede recíproca está exatamente na condição de Bragg, ou seja, está exatamente sendo cortado pela esfera de Ewald? Se vocês pensarem, vocês derem um aumento aqui, na verdade nenhum deles está sendo cortado, né? Se eu aumentar aqui, isso aqui é curvado, então se ele chega aqui, na verdade ele está passando um pouquinho em cima, aqui um pouquinho mais em cima, um pouco mais em cima, um pouco mais em cima, mas mesmo assim eu vejo difração, né? Então, um outro conceito que a gente tem que ter em mente, que eu vou explorar nos vídeos finais desse curso, é que, na verdade, a gente tem uma pequena flexibilização aí na condição de Bragg. Ou seja, eu vou ver as reflexões, eu vou ver os pontos difratados
que estão na condição de Bragg ou que estão numa condição muito próxima dela, tá? O quão perto ou quão longe está da condição de Bragg é o que a gente chama de erro de excitação. Então, aquela lei de Laue lá que a gente viu da difração, que é K igual a G, ela pode ser um pouquinho relaxada, e a gente pode relaxar ela como K igual a G mais S. S é o erro de excitação, é o quão longe está da condição de Bragg, tá? Então, por isso que a gente vê todas essas reflexões. Na verdade, se estiver exatamente alinhado aqui nessa direção, aqui nesse eixo de zona, a gente não tem nenhuma reflexão aí, nenhum plano está exatamente na condição de Bragg. Mas eu tenho vários que estão muito próximos, que têm erros de excitação aí pequenos. Então, com isso mesmo assim, a gente tem intensidade. E essa questão de erro de excitação, que é, então, esse quão perto ou longe está da minha condição de Bragg, é extremamente importante para a gente formar imagens. Se a gente quiser ver algumas coisas da nossa microestrutura, a gente controlar o erro de excitação é fundamental para a gente ver o que a gente quer ver ou não ver o que a gente quer ver. Por isso que eu falei lá no começo do curso que microscopia de transmissão é bem diferente de microscopia de varredura, tá? Se você quiser usar todo o potencial do microscópio, porque tudo está atrelado à direção da sua amostra em relação ao feixe. Dependendo do que você quiser ver, você vai ter que controlar, né? O padrão de difração já está claro. Se eu estou com o padrão alinhado em uma direção, eu vou ver isso aqui. Se eu tiver com o padrão orientado em outra direção, né? O que eu estou fazendo? Eu estou girando essa esfera de Ewald. Se eu pego esse cristal e giro, imagina, eu mantenho o feixe nessa direção, e aí eu pego esse cristal e giro. O que eu estou vendo, o que a esfera de Ewald está cortando, está mudando aí cada vez que eu giro esse cristal, né? Então, o meu padrão de difração vai ser dependente da orientação, e o quão perto ou longe uma certa reflexão está da condição de Bragg influencia totalmente o que eu estou vendo na amostra, né? Então, eu mudar o erro de excitação, ou eu mudar o que eu estou vendo no meu padrão de difração, pode ser atingido aí inclinando a amostra, aí eu estou girando a rede real, né, a rede recíproca, porque eu estou girando o cristal, ou inclinando o feixe. Tá? A gente faz essas duas coisas. Isso daqui é a operação mais comum que a gente faz lá no microscópio, que é inclinar o porta-amostra, né? Aí a gente tem alguns porta-amostras que inclinam em uma direção só, são o single tilt, ou os que inclinam em duas direções, que é o double tilt. Para qualquer análise mais complexa, tem que usar o double tilt, tá? Que a gente quer chegar numa orientação específica. Ou, uma segunda opção, que a gente meio que já viu isso, é inclinar o feixe, que é o que a gente faz em campo escuro. A gente vai falar mais sobre o campo escuro mais para frente, mas isso aqui a gente consegue inclinar alguns poucos graus aí o feixe, tá? Então, uma imagem aí que o livro do Williams e Carter coloca mais ou menos nessa hora é esse cristal aí, que é um cristal maclado, que tem esse padrão de difração aí bem característico, que a gente vê um círculo convergindo para esse lado, um círculo convergindo para o outro lado. É uma imagem aí que eu não vou explicar ela agora para vocês. No fim do curso, se vocês quiserem voltar e perguntar para mim, eu explico. Pensem um pouco aí, por que um cristal poderia ter um padrão de difração como esse, tá? Eu lembro que ele me provocou com isso aí, eu fiquei muito tempo pensando. Esquisito, né? Esse padrão de difração. A gente consegue ver os padrões de difração mais malucos aí. Mas tem tudo, né? Tem um motivo, uma razão. Essa figura aí é uma figura bem forte, eu acho, aí pra gente pensar um pouco. Só queria fechar, então, essa parte. Antes, na aula que vem, a gente vai começar a pegar alguns padrões e indexar, começar a ter uma ideia do que é indexar um padrão com base nas regras que a gente viu aqui. Se eu pegar, então, o tipo de padrão mais comum que a gente vai olhar no transmissão, que é o mais poderoso para a gente indexar a fase, é a gente tirar um padrão de uma fase só. Tá? Se a gente tirar, então, tá aqui a minha abertura de área selecionada. Se eu coloquei minha abertura de área selecionada, escolhi um grão só do meu material, uma região aqui que é um monocristal, eu vou ver um padrão desse tipo. Né? Eu estou tirando a imagem aí
de um padrão, né, de um cristal só, da rede recíproca de um cristal só. Esse padrão é de longe o mais potente, então, para a gente identificar o cristal. Por quê? Vamos ver isso na aula que vem, mas essa distância aqui é proporcional a DHKL. Isso aqui é o GHKL. Então, isso aqui é proporcional a 1 sobre DHKL. Esse ângulo aqui é o ângulo entre esse plano e esse plano. Tá? Eu tenho aqui, olha, eu tenho 30 distâncias interplanares aqui, né? Eu tenho vários ângulos aqui entre planos, né? Para um mesmo cristal. Lembra que todas aquelas informações que eu falei lá no começo, ó, tudo isso aqui, a gente consegue tirar, então, né, as distâncias interplanares e os ângulos, a gente consegue tirar tudo isso aqui do padrão de difração lá, por essas regras aí que a gente começou a ver e vamos continuar a ver na aula que vem. Agora, se eu pegar e olhar vários cristais ao mesmo tempo, eu vou ver esses padrões sobrepostos, né? Então tá aqui o 3 grãos, eu vou ver o padrão preto de um grão, padrão vermelho de outro grão, padrão azul de outro grão. Se eu tiver um policristal, eu vou ver anéis, tá? Então, seriam vários desses pontos aqui juntos. Esse padrão aqui, ele é, assim, se você quiser fazer identificação de fase, ele é comparável ao de raio-x. Né? O raio-x também, esse aqui é o primeiro DHKL, seria, por exemplo, num cristal CFC, o plano 1,1. Esse aqui seria o segundo família de planos que difratam, por exemplo, no CFC o 200. Né? Então, é igual a um padrão de raio-x. Se você pegar isso aqui e integrar radialmente, você tem uma coisa comparável com o padrão de raio-x. Mas você perde todas aquelas vantagens do transmissão, que é eu identificar as fases de forma ambígua, né? Fases com fração volumétrica baixa, e conseguir medir aqueles ângulos lá entre os planos. Se você vai tirar um padrão daquele tipo, a difração de raio-x é muito melhor. Tá? Então, tem algumas utilidades a gente tirar esses padrões de anéis aqui, mas eles são fracos, é subutilizar o microscópio de transmissão. O mais forte são esses padrões aí monocristalinos. Tá? Lógico, em alguns casos específicos, vai muito de caso, esses padrões aqui são úteis, tá? Mas de uma maneira geral, eles são padrões pobres aí. O que a gente mais usa seria esse tipo de padrão aqui, porque eles dão um poder de determinação aí da estrutura melhor, tá? Então tá aqui um exemplo, né? Então tá aqui um monocristal, tá lá o padrão que a gente veria para um monocristal, né? Cada ponto, então, é um ponto da rede recíproca, né? Então a gente consegue dar índices para ele, então indexar o padrão é a gente falar qual plano corresponde a cada reflexão. Isso a gente consegue fazer, então, num monocristal. Num policristal, poucos grãos, a gente vai ver isso aqui bem, né, pontilhado, né? Então, cada anel aí vai ser uma família de planos. E um policristal com muitos aí vai ter tantos pontos que eles vão ficar contínuos, tá? Percebe que, ó, como eu tenho um background forte, né, muito mais forte do que eu teria num padrão de raio-x, esses picos são muito mais largos do que a gente veria no padrão de difração de raio-x, mas essas duas coisas são exatamente iguais, é o que eu estou tentando mostrar aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, isso aqui eu peguei da literatura, esse padrão de fração de anéis, cada anel aqui vai corresponder a um pico. Se eu abrir, por exemplo, padrão de raio-x desse material, eu vou ver os mesmos picos, tá? Lógico, aqui o meu ângulo é muito menor, né? Isso aqui, na verdade, aqui até aqui pode ser, sei lá, meio grau, 0,2 graus, o padrão de raio-x vai ser mais. Mas aí se a gente usar aquele vetor Q, né? Ou seja, 1 sobre A, né? Para não ter que deixar em função de 2θ, o padrão de raio-x de elétron vão ser iguais. O de raio-x e o de elétron vão ser iguais, tá? Resumindo, então, tudo que a gente viu nessa aula. A minha rede cristalina, ela, então, pode ser definida pelo algumas coisas aí, grupo espacial, coordenada de átomo, parâmetro de rede. No microscópio de transmissão, a gente consegue identificar essas três coisas aí, né, de forma, né, usando a difração de elétrons, conseguimos determinar parâmetro de rede, ângulo entre plano e simetria usando difração de elétron de forma independente. Né? Vimos que a difração é um fenômeno de interferência de onda. E como a gente está, então, tratando quase sempre o nosso padrão de interesse, o nosso padrão
mais rico é esse, monocristalino, a gente está muito preocupado então com essa questão de orientação, né? Então a difração só vai acontecer em orientações específicas, quando K, ou seja, quando a mudança de propagação da onda for um ponto da rede recíproca. Então meu padrão de difração é a imagem da rede recíproca daquele cristal. Tá? Então entender a rede recíproca é fundamental para a gente entender a difração. E a difração, então, vai acontecer quando K for G, né? K for o ponto da rede recíproca, mais um erro de excitação aí que a gente está se permitindo. A gente vai discutir mais para frente por que a gente relaxa a condição de Bragg e permite esse erro de excitação. Beleza?